Mais do que uma construção ou do que uma estrutura, a ponte é um símbolo, uma afirmação que evoca a capacidade humana de ultrapassar obstáculos, galgar rios, ligar margens. Do risco do homem, armam-se passagens, põem-se à prova noções técnicas e visões estéticas, encurtam-se caminhos, aplacam-se abismos, numa declaração visível de engenho e de gênio, que altera a natureza e que se faz paisagem. O Douro é uma força líquida que corre selvagem entre as margens apertadas pelas escarpas de granito e de xisto. O Porto, porta deste vale e deste rio, moldou-se na forma e nos caprichos das marés, habituou-se às condicionalidades geográficas e a essa corrente de água que afasta o norte do sul. No final do século XIX, a Casa Eiffel já tinha lançado sobre as encostas do Porto e de Gaia o rendilhado de ferro forjado da ponte ferroviária Dona Maria Pia e de Geoffilho de Serrigue, o da ponte Dom Luís I. Assim, em 1913, no bairro do Bonfim, no Porto, enquanto Amélia Mesquita Teixeira e o seu marido Francisco Vítor Cardoso esperavam ansiosos pelo nascimento do seu quinto filho, Edgar, avistava-se lá embaixo o Douro, que corria debaixo dos arcos elegantes de duas obras-primas da engenharia do ferro. O casal, embrenhado nas alegrias da natalidade, não calculava, nem podia desconfiar, que o menino que no dia 11 de maio inspirava a sua primeira lufada de ar, viria a contribuir, ele também, para que o Porto, mais do que uma vez, e tantos outros lugares por esse mundo fora, vencesse a barreira das águas e da distância. Edgar António Mesquita Cardoso foi-se fazendo rapaz no primeiro andar do número 245 da rua Pinto Bessa, no bairro do Bonfim. Mais tarde, os lugares da sua infância foram-se ajustando às variações da vida profissional paterna. O pai, oficial de infantaria e engenheiro civil e de Minas, foi colocado na Beira Alta e para lá mudou como mulher, seguido pela sua já numerosa prole. Daí partiram para Lisboa, para a rua Ferreira Borges, em Campo de Ourique, onde Edgar frequentou a escola primária. Tinha este completado 11 anos quando toda a família regressou ao Porto. Francisco Vítor Cardoso passou à reserva para se tornar como engenheiro diretor das estradas da Junta Autónoma das Estradas, no distrito de Bragança e depois no de Vila Real. Por essa altura, a família sentiu que era tempo de estabilizar e resolveu-se que Amélia ficaria com os 7 filhos no Porto e que o pai os visitaria aos fins de semana. Nessa época, as ansiosamente esperadas férias grandes eram passadas na quinta de Rezende, de que Edgar tanto gostava. O pai de Edgar Cardoso, tanto o meu avô, era engenheiro civil, era militar e engenheiro civil. E, portanto, numa das suas missões pelo país, passou por aquela região onde tinha um amigo, a quinta estava à venda e adquiriu-a. E, portanto, desde muito cedo que ele conheceu o meio urbano e o meio rural. E isto não é despiciente, porque, como nós sabemos, e até na vida do professor, e como professor ele usava muito a comparação com o comportamento da natureza, foi algo que propiciou também um entendimento de uma forma simples dos fenómenos naturais e das consequências. Em 1924, Edgar Cardoso matriculou-se no Liceu Alexandre Herculano, no Porto, e concluiu o curso, 7 anos depois, com uma média de 15 valores. Na hora de definir a sua vocação, provavelmente influenciado pelo pai, matriculou-se em 2 cursos de engenharia, de eletrotécnica e o civil, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. No dia 5 de agosto de 1935, Edgar Cardoso recebeu guia para realizar o seu primeiro estágio no Porto de Leixões para o estudo do assoreamento do Porto, sob a orientação do engenheiro Gervásio Leite. O relatório foi apreciado e classificado com 16 valores. Ele tinha um relatório que eu encontrei de um estágio regulamentar que nós éramos obrigados a fazer nos últimos 3 anos, já na Faculdade de Engenharia,
ele tinha sido louvado pelo rigor dos seus desenhos É curioso, por exemplo, os desenhos do botão armado, ele desenhava as armaduras, os ferros da armadura do botão armado, proporcionando os diâmetros de acordo com a realidade. Há muita gente que nós, enfim, os novatos, um ferro de meia polegada tinha praticamente a mesma representação de um ferro de 3/4 ou de polegada. Entretanto, faltava um ano para a conclusão dos 2 cursos, quando foi informado pela reitoria da faculdade que não poderia completar ambos. Disseram-lhe que tem que escolher, ou opta por civil ou opta por eletrotecnia. Aí terá sido decisiva a influência do pai, que lhe disse: olha, se tu tirares civil, arranjas logo trabalho, emprego. E ele, que gostava de facto muito de eletrotecnia, mas por influência, por pragmatismo e porque também gostava da engenharia civil, obviamente, escolheu civil. Mas ele dizia: eu sou tão licenciado ou comparável com outros eletrotécnicos como aqueles que acabaram o curso, porque naquele tempo o curso tinha 6 anos. E, portanto, ele fez 5, melhor dizendo, fez 5 anos. E por isso dizia, hoje um curso é de 5 anos e, portanto, eu tenho, obviamente, essa formação. Ele, efetivamente, fez alguns estágios pelo país, também o pai ficou diretor da Junta Autónoma de Estradas de Vila Real e foi um dos últimos estágios que ele fez, foi em Vila Real. Depois, quando acabou o curso, em junho de 38, salvo erro, junho de 38, veio para Lisboa estagiar na Junta Autónoma de Estradas, Divisão de Pontes. Aí fez o seu estágio e quando acabou o estágio, logo foi convidado para ingressar nos quadros da Direção de Pontes, onde ficou durante muitos anos e trabalhou no viaduto Duarte Pacheco, tendo oportunidade de conhecer o próprio Duarte Pacheco, com quem teve uma ótima relação, a quem ele dizia que aprendeu muito e que um dia lhe disse, assim, também era uma pessoa pragmática, que lhe disse: olha, aquilo que tu não conseguires explicar a um polícia, que ele entenda, cuidado, porque ele prende-te. E por isso tenta, que queria dizer com isso, tenta ser claro, simples. E de facto esse terá sido um lema, também naturalmente por natureza, que o acompanhou a vida inteira. Em 1937, inscreveu-se na Ordem dos Engenheiros, no Colégio de Engenharia Civil, com o número 1331. Começa a trabalhar. Quando começa a trabalhar, dá conta de que nem uma laje consegue calcular, com segurança. Ele olha para uma simples laje e diz: eu não posso dizer que isto vai suportar aquilo que eu estou a pensar que ela suporta. Não tenho essa certeza. Teve, de alguma maneira, a sorte de, na Junta da Costa do Sol e com a antiga JAI, que os presidentes eram os mesmos, começar a trabalhar em modelos reduzidos. Logo começou a magicar na formação de outros processos de cálculo que não os analíticos, enverdando pelo modelo reduzido. Ele tinha uma formação solidíssima na parte de estruturas. Ele tinha conhecimentos profundos. Simplesmente, mais uma vez, ele seguia o caminho que conduzia a resultados corretos de uma maneira simples. Fazia experimentação, análise experimental. Eu fartei-me de fazer análise experimental também. Não havia meios suficientemente sofisticados e poderosos de cálculo. E, portanto, em vez de passar a vida, e como não tinha espírito de contabilista, não é? Ele tinha espírito de engenheiro. Em vez de estar ali a vida a fazer continhas, ele resolvia as coisas assim. Aliás, foi uma crítica que ele uma vez me fez num jornal, quando lhe perguntaram, disse que sim, senhor, mas que eu tinha adotado os computadores. Eu telefonei-lhe a agradecer os outros comentários e disse: eu uso os computadores como o senhor usava as máquinas de calcular. São apenas uma ferramenta. Isso então está bem. Então, a fazer as contas mais depressa e cansar-me menos. A partir daí,
O professor desenvolve um método experimental absolutamente notável. Aquilo que o professor sabia com 38 anos, ninguém mais sabia aqui em Portugal. E, portanto, foi a inovação de toda a engenharia. Em maio de 1939, Edgar Cardoso viu o seu primeiro artigo publicado na revista Técnica. Muitos outros seguiram nessa publicação e no Boletim da Ordem dos Engenheiros, quando mais tarde ingressou no Instituto Superior Técnico. Estas publicações, que abordam sobretudo aspectos de concepção e estudos experimentais em modelos reduzidos de pontos e de estruturas, granjearam-lhe em Portugal o reconhecimento de competência muito especial naquela área. Eu acho que ele conseguiu pôr ao serviço da engenharia algumas qualidades únicas que ele tinha. A primeira que eu destacaria era a sabedoria. O engenheiro Edgar Cardoso dominava os materiais como pouca gente, sabia os limites que esses materiais tinham e sabia a forma melhor como utilizá-los. Isso dava-lhe uma capacidade acrescida que era a ousadia. Permitiu ousar e ser diferente dos outros. E com ousadia passou a ter necessidade de inovar. Portanto, foi inovador em tudo aquilo que fez. E, finalmente, não há dúvida nenhuma que era engenhoso, inventor e criativo, como é amplamente reconhecido, quer pelo espólio, quer pelos eventos que fez, quer pelo que nos deixou, os estudos que chegou a fazer e que nunca chegaram a ter um desfecho ou uma materialização, mas tudo isso é realmente o resultado de um conjunto notável de qualidades que fazem dele, efetivamente, um engenheiro genial e engenhoso. E, entretanto, entre ensaios e pesquisas, casou no dia 7 de junho de 1941 com Margarida Congiolo. Com casa montada na Avenida Elias Garcia, no ano de 1944 instalou no mesmo prédio o seu escritório, a que chamou Laboratório de Ensaio e Estudo de Estruturas e Fundações, Engenheiro Edgar Cardoso. Ele, ainda nos primeiros anos de estar na divisão de pontos, montou no prédio em que vivia, morava na Avenida Elias Garcia, terceiro andar e no primeiro vagão andar. E ele aproveitou esse andar para aí constituir o seu gabinete e combinar os colegas. É daí também, julgo que nasce a proximidade aqui com o Sr. Aristides, que o acompanhou a vida inteira e que também frequentou, que diziam na altura, que era a Universidade de Elias Garcia. Em 1951, após defender com grande brilhantismo a sua tese, foi nomeado com caráter temporário professor catedrático no Instituto Superior Técnico, na cadeira de Pontes. Decorridos 2 anos após a sua tomada de posse, o Instituto Superior Técnico reconheceu o seu zelo e a sua entrega e propôs que a sua nomeação se tornasse definitiva. Ele ensinava e era a sentirmos as estruturas, a concebermos estruturas. Ele não ensinava a fazer contas. Contas, isso é o que se dão nas outras cadeiras do botão e da estabilidade, como se chamava na altura, das estruturas e tudo. Isso é uma coisa que é necessário saber, mas essencialmente numa cadeira de pontos ou em certas cadeiras finais é necessário ensinar estruturas, ensinar a compreender as estruturas, a senti-las, a vê-las e a concebê-las. Com assinalável dedicação ao serviço público, projetou algumas das nossas melhores obras de engenharia da segunda metade do século XX, e as suas intervenções na paisagem e no ambiente urbano traduziram-se sempre em resultados que não só qualificaram, mas na maioria dos casos passaram a constituir verdadeiros ex-libris das cidades e das paisagens. A ponta rápida, ninguém tinha feito um arco daqueles na altura, e os arcos que foram feitos quase na mesma altura, se os comparar, não têm nada de arte. São arcos muito feios. A Rábida tem o arco com a espessura necessária, mas quando olha para o arco parece extremamente esbelto. Ele fez um truque muito simples. Não tem uma parede lateral, não tem nenhuma parede visível. Ele recolheu, portanto fez um recorte, e o jogo de luz e de sombra torna o arco extremamente estreito. Ele já de si é esbelto, mas em vez de ter aquilo que é característico normalmente, que é de aparecer uma parede de um arco, não, aparecem 2 linhas.
e uma parte escura. De 57 a 58 fez todos os modelos e os estudos para a avaliação da futura travessia da Ponte sobre o Tejo, foi inaugurada em 66, com vãos entre 2.000 metros, que é a época, uma coisa famosa, sem viga de rigidez, vãos entre 2.000 metros e 900 metros, 10 soluções, pronto, para apreciar. Entretanto, houve, de alguma maneira, entre governo e professor, houve uma separação, o professor foi para a África. Em África, toda ela, pronto, Angola, Moçambique, em todo um lado, produziu obras absolutamente excepcionais. Destacando, talvez, um pouco, Moçambique, pronto. Moçambique, porquê? Porque acabou por realizar em Moçambique aquilo que tinha pensado aqui realizar na Ponte sobre o Tejo. Essa ponte que ele realizou, que estava para ser, que ele vendia que tinha sido considerada no projeto de Lisboa e que depois, por ser preterido aí, ele reproduziu nas duas pontes em Moçambique, é um modelo completamente inédito. É um modelo, ele chamou de ponte Spencer, não é um ponte Spencer. Aquilo é uma ponte de uma estrutura, uma treliça. Em que as barras são cabos de alta tensão, de alta resistência, postos previamente em tensão. É uma ponte em que as peças são todas tracionadas previamente. Eu costumava usar esta imagem, é como se fosse um instrumento musical de cordas, completamente tenso para ser tangido, digamos assim, e que sustentasse toda a estrutura do tabuleiro. É uma ponte suspensa pré-reforçada de cabos